Olá pessoal, esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que vão compor um mini curso onde nós vamos modelar algum objeto. Um aluno meu me sugeriu uma aula a respeito de modelagem hard surface de um Game Boy. E eu acabei gostando da ideia e então fui na internet buscar algumas imagens para fazer essa modelagem. Como eu vi que já tinha alguns tutoriais a respeito do Game Boy original, eu quis fazer um diferente e modelar o Game Boy Color, que na época era inclusive o meu sonho de consumo, que acabou nunca se realizando, mas felizmente temos os emuladores. Então eu fui na internet e busquei algumas imagens, bem complicado de achar boas imagens para falar a verdade, porque a gente tem o Game Boy original, que é esse, mas nós temos também imagens de réplicas, e algumas réplicas fogem um pouco do modelo original. Às vezes tem algum detalhe ali que não é exatamente igual, e se eu tivesse imagens diferentes, mesmo que com detalhes levemente diferentes, eu acabaria tendo um objeto mais longe do original. Então eu fiz uma pesquisa para achar algumas imagens similares. Essa aqui é uma boa imagem porque mostra o original, mas não é uma boa imagem para referência de modelagem. Nós precisaríamos de imagens como essa, que eu tenho o objeto de frente. Não consegui encontrar uma imagem dessa para a parte de trás, então eu vou me virar com essas imagens que são assim de lado. E aí juntando todas eu vou tentar reproduzir esse modelo. Essa imagem específica também é uma foto de um objeto original e tem a frente e o verso. Então provavelmente eu vou utilizar essa imagem para a parte de trás e para a parte da frente essa daqui. Bom, então vamos lá, vamos ver como a gente começa esse objeto no Blender. Primeiro de tudo, excluir tudo, colocar minha câmera no Front Orthographic e jogar e arrastar uma dessas imagens. Vou começar pela frontal e vou com essa do Game Boy roxo, porque ela tem um pouquinho mais de nitidez se comparado com essa, só por isso. Joguei ela aqui na cena, Alt G para trazer para o meio. E já vou aproveitar e levar isso um pouco para cima para alinhar a base com o centro do mundo. Então aqui eu vou criar um plano. Esse plano vou colocar ele no meio também com Alt G e rotacionar no X em 90 graus. E ele vai ficar de frente para mim. Esse objeto ele é simétrico, então eu vou criar um loop no meio, excluir essa parte e adicionar um mirror. Eu vou colocar no modo de transparência com Alt Z e alinhar esses vértices. Primeiro eu vou alinhar bem a grosso modo. Dessa maneira. Aí também preciso habilitar o clipping para que os vértices no meio se unam. Então eu tenho esse plano e agora eu vou começar a editá-lo para fazer o desenho do Game Boy. Ainda desse jeito aqui eu posso criar uma cópia da referência e jogar aqui para o lado. E aí eu posso dar uma olhada no objeto aqui na cena mesmo, enquanto tem uma outra referência para me ajudar no alinhamento dos vértices. Então, primeiro de tudo, é fazer essa carcaça e não me preocupar muito com as partes menores, como os botões, os direcionais e esses detalhes. Aliás, estou pensando em fazer esse asset de forma bem performática para também importar esse arquivo no Unreal. Vamos ver, conforme a gente for avançando eu vou pensando nisso. Então, primeiro de tudo, vou adicionar um loop nesse lado e eu vou alinhar esse loop com essa linha que nós temos aqui. Se você reparar, a gente tem uma linha aqui e ela dá a volta no asset. Essa linha repete aqui em cima também. A gente tem uma espécie de relevo aqui, uma espécie de declive, que é mais fácil de notar se a gente olhar essa imagem aqui, ou essa aqui também. Na verdade a preta está melhor. Então nós temos esse edge que dá a volta e ele não passa em cima. Aqui em cima ele é reto. Então nós já temos, como eu falei, uma diferença entre a carcaça que imita o original e o próprio original. Então mesmo que essa aqui seja bem próxima do original, a gente tem ainda
pequenos detalhes que depois vão fazer diferença. Aqui na primeira foto também dá para ver que nós temos essa linha que dá a volta e ela termina aqui, ela não continua para lá. Nós temos aqui, na verdade, um outro detalhe que é alguma parte escrita. Tudo isso a gente vai fazer com mais detalhes na parte de texturas. Vamos voltar para o Blender. Então aqui, primeira coisa é fazer o contorno daqui de baixo. Vou selecionar esse vértice, trazê-lo um pouquinho para cima e esse aqui também. A ideia é fazer uma curva mesmo. Também vou adicionar uma aqui para ajudar nessa curva. Então ficou desse jeito. Vamos dar uma olhada lá em cima. Aqui em cima não tem segredo, já que é tudo reto. Então tá tudo bem. Vamos delimitar então a área do painel. Então vou usar a ferramenta faca, que fica na tecla K. E vou clicar nessa extremidade e eu vou começar a cortar a malha. Só que eu quero um corte reto aqui. Então eu vou clicar na tecla A para que eu consiga delimitar o ângulo. Vou clicar aqui, jogar para baixo, estou fazendo um segundo corte. E vou fazer o terceiro corte aqui embaixo. Tecla Enter para confirmar. E agora com esses vértices novos, eu vou fazer o contorno. Se eu clicar G duas vezes, eu faço o slide. É um jeito bem fácil de mover os vértices. Aqui é reto e aqui tem uma curvinha. Essas faces de dentro, agora eu não preciso mais delas, então eu vou excluir. Então agora eu vou selecionar todo esse conjunto, tecla E para fazer um Extrude e tecla S para fazer um Scale. Vou fazer um Scale bem pequeno, desse jeito, e vou levar isso para dentro no Y. Deixa eu olhar de frente novamente. Então feito isso, eu vou fazer mais um Extrude e um Scale. Dessa vez para fazer essa parte de dentro. Então esses aqui eu posso alinhar manualmente. E esses aqui são retos também. Então eu vou selecionar os 4, tecla S, tecla Z, tecla 0. E aí eu alinho todo mundo no Z, desse jeito. E posso agora posicionar. Vou voltar para o modo objeto e dar uma olhada como ficou. Ok, dá para deixar assim. Vamos voltar para aquela linha que faz o contorno aqui. Então vou voltar para o modo de transparência com Alt Z. E usando a ferramenta faca de novo, eu vou fazer um corte. Esse corte, vou fazer a volta aqui. A gente pode ver na referência que ela começa a fazer a volta a partir da quarta bolinha dessa terceira linha. Ou melhor, da quarta linha, se a gente considerar essa também. Então, lá na minha referência, vou usar a tecla K de novo. Vou contar aqui 4 bolinhas na quarta linha e vou clicar para fazer um corte. Tecla A para deixar reto e vou fechar esse corte aqui. Então tem um corte também. Antes da gente prosseguir, eu tenho agora que resolver esse N-gon gigantesco nessa região. Então ele está bem fácil de resolver. Eu vou isolar o Mesh com Shift H. E aqui vou fazer o seguinte. Para esse cara aqui, eu vou adicionar um Edge nessa região. E aí juntar com a tecla J. E aí eu já separei a parte de cima com a de baixo. Eu poderia ter feito isso aqui também com a tecla K novamente. É até mais rápido. Aqui em cima está super fácil, só selecionar esses dois, tecla J, e ele cria um caminho entre os dois. Então agora eu tenho um polígono de 4 lados aqui, aqui também. Falta só esse daqui. Então eu vou de novo usar a ferramenta de faca e fazer um corte nessa região. E aí eu vou selecionar todo o limite
e fazer um extrude com a tecla E e travar no Y. E aí eu trago isso para trás. Bom, agora voltando àquela parte, nós vamos ter que fazer mais um loop aqui, para fazer a curva mais suave. Então vou usar a tecla R novamente. Então vou usar o Ctrl R novamente para criar um loop aqui. E aqui eu vou fazer uma mudança de rota nesse edge, porque esse loop ele termina aqui. E eu quero que ele suba para terminar aqui em cima. Então a ferramenta faca novamente, eu vou clicar nesse. Vou clicar aqui no meio para que ele coloque um vértice dentro dessa face. E vou selecionar o último vértice lá em cima. Confirmo, tenho agora essa volta. Esse edge eu não preciso mais, nem esse vértice, nem esse daqui. E esse êngono que surgiu agora eu vou resolver simplesmente conectando esses dois. Então agora eu posso ficar adicionando loops ao redor livremente. Então feito isso, eu posso usar o Ctrl 2 no modo de objeto para que ele adicione a subdivisão. Para essa subdivisão eu vou trabalhar no level 3. Ele vai arredondar tudo assim mesmo, mas aí eu posso selecionar o que eu quero que tenha mais definição e usar o Shift E para adicionar um crease. Por enquanto eu vou trabalhar com crease, mas depois eu vou mudar essa estratégia. Vou adicionar nesse loop interno também. E vou adicionar um loop nessa área para deixar os cantos mais marcados. Essa parte que faz a volta, eu também vou adicionar um crease. Agora eu vou selecionar toda essa região, trazê-la levemente para frente no Y. E aí eu fiz esse arredondamento. Esse loop que eu criei, ele na verdade vai me atrapalhar para fazer esse detalhe agora. Vou dissolver ele rapidinho com Ctrl X. E aí eu posso selecionar esses dois e trazer para frente. E aí perceba que ele vai começar a criar aquela marcação que nós vemos na referência. E aí eu vou fazer novamente aquela estrutura. Para que ele consiga sombrear melhor essa área. Vou dissolver isso aqui. E pronto, voltei ao que era antes. Então eu tenho aquela volta agora feita no meu mesh. Ela ainda não está muito bem marcada. Se você olhar assim, ela tem alguns defeitos, como por exemplo o shade, que está em flat. Vou mudar para smooth e vai dar uma melhorada. Mas ainda assim eu tenho uma curva não muito boa aqui, porque ela está muito suavizada, e se a gente olhar nas nossas referências, ela é um pouquinho mais marcada. Aqui também dá para ver que ela é um pouco mais marcada. Então para esse caso, nessa volta em específico, o crease que nós adicionamos com Shift E não vai ajudar muito, porque ele tem um limite de força. Então o valor 1 aqui não é o suficiente para deixar esse edge bem marcado. Então é por isso que agora nós vamos utilizar as ferramentas de bevel e não o crease. Vou voltar isso para 0, vai sumir aquela linha roxa. E nessa região eu vou fazer um bevel desse jeito. Só que não manualmente, eu vou usar um modificador chamado bevel também. Por padrão ele vai aplicar um bevel em tudo, com base num ângulo de face. Não é exatamente isso que eu quero. Eu quero que ele faça o bevel em edges que eu escolher. Eu quero justamente esses aqui por enquanto. Então no mesmo menu que a gente adiciona o crease, nós temos o bevel weight. Vou colocar 1 nesse peso e mudar o limit method para weights também. E aí ele vai começar a criar o bevel nessa região. Aparentemente o resultado ficou pior porque a gente não mexeu ainda nos valores. Então eu posso adicionar um número de segmentos a mais, diminuir o
espaço entre esses bevels e, obviamente, fazer a inversão da subdivisão com o bevel. E aí, voilá, tenho o resultado. Vou novamente adicionar um loop para poder controlar essa curva e vou deixá-la bem mais acentuada como a gente viu nas referências. Vai acontecer também dessas regiões começarem a apresentar alguns defeitos. Isso porque a gente está misturando um bevel que adiciona mais vértices, enquanto que o crease não vai adicionar novos vértices, ele vai, na verdade, definir como a geometria é subdividida. Então, para essa região, e aliás, para o mesh todo, eu não vou usar mais o crease, vou usar o bevel weight. Vou selecionar tudo com a tecla A, remover o peso do crease. Meu objeto vai ficar todo arredondado desse jeito, mas aí eu posso selecionar o que eu quero que tenha esse peso. Vou colocar um aqui e resolvido aquele problema de sombreamento. Vou repetir a mesma coisa para essas regiões. Vou colocar o peso também. Quanto maior o peso, mais ele aplica a propriedade do modificador. Você vai reparar aqui, por exemplo, que com o valor 1 fica desse jeito. Com o valor menor, ele começa a transicionar entre os dois. O original e o valor 1. Para esse caso aqui, eu vou deixar um valor menor, porque aí eu consigo uma curva diferente. Bom, aparentemente está tudo certo essa área. Só preciso também adicionar o peso nessa região de dentro, só para que o sombreamento fique melhor também. Uma coisa que a gente pode usar para melhorar a nossa visualização dos objetos é vir aqui e ligar o Cavity. E aí ele vai acentuar essas regiões que tem o bevel. Então, comparando com a nossa referência, a gente está quase que no tamanho indicado. Esses de cima eu vou levar um pouquinho para cima e um pouquinho no X só para preencher melhor essa área. E também vou trazer esses vértices um pouco para baixo para alinhar com a referência. Dessa forma, a minha malha ficou perfeitamente alinhada com a referência. Vamos comparar os dois para ver como está o andamento. Tirar a transparência. E está desse jeito. Acho que a gente pode diminuir um pouquinho a distância dos bevels aqui no modificador, para que as linhas fiquem mais acentuadas. Então vou usar esse valor de 0,07. E a última correção que a gente pode fazer é alinhar esses vértices de forma que eles fiquem mais retos. Se a gente olhar de lado, dá para ver que ele vai entrando aqui no asset. Então vou clicar no vértice de cima, trazer levemente aqui no Y, só para melhorar essa curvatura. Esse daqui eu também vou alinhar com esse que eu acabei de mover. Para alinhá-los e deixar tudo na mesma posição, eu vou ligar o Snapping e selecionar Vertex. E aí eu clico na tecla G, clico na tecla Y para limitar o movimento. E com o Ctrl eu coloco o meu mouse em cima do vértice que eu movi anteriormente. E aí eu clico com o botão esquerdo para confirmar. E agora os dois vértices estão alinhados. Eu também posso isolar o objeto e usar o Ctrl Alt Q para ver o mesmo objeto de vários ângulos diferentes. Então essa aqui é uma câmera livre, e aqui eu posso ver o objeto de frente, da direita e por cima. Então me parece que a gente está indo num bom caminho. Eu vou manter como está e na próxima aula a gente continua com a modelagem desse carinha aqui.